Deus, ele tem um desenho. Todos nós somos fruto de um desenho divino, por isso nós somos únicos. Cada um de nós que estamos aqui foi desenhado por Deus com chaves específicas para tempos específicos. E um dos grandes problemas que essa geração possui se chama precipitação. Repita comigo, precipitação. Moisés, ele é um exemplo do antigo pacto de um homem que foi desenhado para ser um libertador. Moisés não se transformou num libertador na sua velhice, ele já nasceu libertador. O mundo espiritual já reconhecia em Moisés um libertador, tanto que as trevas tentaram de todas as maneiras tirar a vida de Moisés, porque já identificavam nele um libertador. Deus desenhou Moisés para ser um libertador. Ele cresceu como um libertador. E de repente, quando ele atinge determinada idade, ele sai ao campo e vê um egípcio maltratando um hebreu. Aquela natureza de libertador vem à tona. Só que vem à tona num tempo inadequado e numa maneira inadequada. E o que ele faz? Ele mata aquele homem. E aquilo fez com que ele tivesse que se retirar por um tempo, até que ele pudesse entender que no reino de Deus, apesar de nós termos dons e talentos dados por Ele para executar algo para Ele, nós precisamos saber respeitar os tempos. A mesma analogia acontece na vida de Jesus. Jesus nasceu como um libertador, foi desenhado para ser um libertador. Desde a sua infância, o mundo espiritual reconhece Ele como libertador. Tentam tirar a sua vida, porque reconheciam que um libertador havia nascido. Só tem uma diferença entre os dois. Jesus espera por 30 anos para cumprir o que ele foi chamado para fazer, do jeito que o Pai queria que ele cumprisse. O que eu quero dizer é que cada um de vocês que estão aqui, de fato, nós temos sido escondidos por um tempo. E nós precisamos entender que cada um de nós tem um tempo para manifestar e tem uma maneira de se manifestar, que é diferente. Por isso, a palavra nos ensina que Jesus só fazia o que ouvia o seu Pai orientar. Ele só se movia debaixo do comando do Pai. Porque apesar de termos dons, talentos e termos sido desenhados para algo, nós temos um tempo. Por isso nós precisamos entender os tempos de Deus, que não tem nada a ver com os tempos do homem. Quando nós falamos do tempo de Deus, nós não estamos falando de cronologia, porque cronologia vem de cronos. E quando nós entramos no novo pacto, nós somos libertos da cronologia humana. E eu quero falar sobre eternidade nessa noite, e como o tempo tem nos roubado, e como o tempo tem nos prejudicado, e como o tempo tem feito pessoas viverem de forma precipitada, e se machucarem, e se ferirem, e muitas vezes se afastarem daquilo que foram desenhadas para fazer por precipitação. Amém? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Irmãos, nós precisamos entender que Adão nunca chegou a ser o que nós chegamos. Adão não chegou a comer da árvore da vida, nós comemos da árvore da vida. Adão foi desenhado para comer da árvore da vida, mas não comeu, nós comemos. Nós somos superiores a Adão. Amém? Quantos aqui já voam? Quantos aqui já conseguem ser transladados? Ué, se a gente é superior a Adão, eu falei para vocês que Adão fazia isso, por que você não faz? É uma pergunta boa, não é? Eu gosto de falar dessas coisas. Quando Deus traz à existência o homem, Ele imparte sobre o homem alguns atributos dele. Por isso a palavra de Deus diz que Ele cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança.
E o homem recebe então uma das características de Deus, espiritualidade. O homem recebe espírito. Repita comigo, eu recebi um espírito. Só que esse espírito não era o Espírito Santo de Deus. O espírito que o homem recebe é o espírito do homem, que é uma característica de Deus, mas não era o Espírito Santo que veio se fundir com o espírito do homem depois do Pentecostes. Você está acompanhando comigo? Então você foi criado em espírito, você tem um espírito, mas o Espírito Santo de Deus não veio habitar no homem, porque o homem não comeu da árvore da vida. Então ele só vem depois que Jesus é rasgado, e o Espírito que habitava em Jesus pode ser repartido sobre cada um de nós. E esse Espírito vem habitar onde? Nesse Espírito do homem, que é o atributo que se entende com Deus, porque Deus é Espírito. Por isso importa que os que o adoram, adorem o Espírito. Você está aqui, você está me entendendo? Então você tinha um Espírito que não era o Espírito de Cristo, mas era o teu Espírito. Até aí estamos bem? Esse Espírito e essa característica desse homem espiritual antes da queda tem algo que é impressionante. Uma das coisas que eu acho mais impressionantes que Deus impartiu sobre o homem é um dos atributos do próprio Deus, que se chama eternidade. Deus cria o homem, ou traz à existência o homem da eternidade para a eternidade. A eternidade é o ambiente de Deus. Se nós queremos conhecer a Deus, nós devemos entender onde Deus habita. Se eu quero conhecer quem é o William e quero me aprofundar na intimidade com ele, eu preciso ir à casa dele, eu preciso conhecer o seu povo, eu preciso vir para a cidade de Fortaleza. Eu olhando com ele, falando com ele nas redes sociais, eu não tinha dimensão de quem ele é. Porque quando eu chego aonde a pessoa vive, eu começo a conhecer mais de quem é a pessoa. Se eu quero conhecer de Deus, eu tenho que entender aonde ele habita. Onde ele habita na eternidade. Se eu não conheço a eternidade, eu conheço pouco de Deus. Só que a eternidade não é só o ambiente de Deus, a eternidade é o ambiente onde Deus me criou. E quando eu sou restaurado em Cristo, eu sou restaurado a esse ambiente de eternidade. Se eu tentar entender as coisas de Deus através de uma mente cronológica, vai ser impossível. Então, quando nós tentamos viver o reino de Deus com uma mente cronológica, nós damos espaço a um tipo de espírito, ou a um tipo de característica que se chama miséria. Toda pessoa miserável, ela não tem ausência de dinheiro, ela tem ausência de eternidade. Uma pessoa miserável, eu quero repetir isso para você, uma pessoa miserável, ela não tem ausência de dinheiro, ela tem ausência de eternidade. Por isso tem muito rico que é miserável, e muito pobre que é generoso. Jesus, certa vez, ele fala para que a igreja de Corinto aprendesse com a igreja da Macedônia, que na sua profunda pobreza superabundou em generosidade. A igreja de Corinto era uma igreja de uma cidade portuária que tinha recursos. Como que uma igreja que tem recursos tem que aprender com uma igreja sobre generosidade que não tem recursos e vive em profunda pobreza? Porque generosidade e miséria não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o ambiente que você habita. Ou você habita na eternidade ou você habita no Cronos. A intenção do Senhor nessa noite é gerar em nós, ou ativar em nós, a eternidade, que é uma característica de quem nós somos. E quando essa eternidade for ativada em nós, você vai se sentir liberto de muitas imposições que o mundo nos coloca, porque o mundo, ele existe dentro de uma realidade cronológica. Pode parecer que está complicado, mas vai ficar mais fácil. A eternidade tem aspectos interessantes. Repita comigo uma palavra que, se você repetir 3 vezes, você vai ser batizado no Espírito Santo e vai orar em línguas. Se chama incorruptibilidade. Olha para quem está do teu lado e vê se a pessoa está falando direitinho. É incorruptibilidade. Já tem gente batizada, eu estou vendo. Já tem gente orando em língua. O que é incorruptibilidade? É a natureza daquilo que não é corruptível. Amém? Incorruptibilidade é a natureza daquilo que não é corruptível. Ou seja, o ambiente onde Deus vive é incorruptível.
O ambiente onde eu e você vivemos hoje é incorruptível. Tudo que está sujeito ao tempo se corrompe. O tempo oxida. Eu cheguei no meu quarto e tinha uma cesta maravilhosa que prepararam para mim com muito carinho, com algumas frutas, entre elas uma maçã. O que você acha que aconteceria se eu cortasse a maçã no meio, comesse metade e fosse comer a outra metade na segunda-feira? Como estaria essa segunda metade? Como? Marrom. Por que a maçã fica marrom depois de 2, 3 dias? Porque ela está sujeita ao tempo. A oxidação é o mesmo processo que faz com a maçã, também acontece com o ferro. Se você pegar um ferro e deixar ele no tempo e na chuva, ele oxida. Porque tudo que é sujeito ao tempo é corruptível, se gasta, se consome. Só existe uma cápsula que nos liberta do tempo, que se chama eternidade. Quando nós entramos nesse ambiente, nós passamos a experimentar de uma natureza incorruptível, de uma vida incorruptível. Então, incorruptibilidade tem mais ou menos a ver com não estar sujeito à ação do tempo. Você está entendendo? Agora, com a queda do homem, a morte tem acesso à criação. E o que é a morte senão a corrupção com o tempo? O homem envelhece e quando ele envelhece ele se desgasta porque ele passa a estar sujeito à corruptibilidade. E o homem então começa a se tornar escravo do tempo, porque ele começa a olhar para a vida em uma só perspectiva: o tempo está passando, eu estou perdendo tempo, porque o tempo passa a ser para o homem quase como uma contagem regressiva que empurra o homem a ter que viver algumas coisas. Por isso, a palavra precipitação não existe na eternidade. Quem se precipita? Quem antecipa os fatos. Quem caminha na eternidade não tem pressa, porque a pressa é um atributo de quem anda atrasado. E se eu estou na eternidade, eu não me atraso. Deus não atrasa. Por que Deus não atrasa? Porque Ele não está sujeito ao tempo. Agora, o mundo não funciona dessa maneira, e por isso nós temos que decidir em qual ambiente nós queremos viver, na eternidade ou na corruptibilidade. Assuntos como o casamento, faculdade, prosperidade, ministério, passam a ser rotulados dentro de uma cultura do tempo. Quantas vezes você falou assim: caramba, mas esse cara é muito novo para o ministério? Ou a pessoa já passou do tempo para o ministério. Você já ouviu algo assim? Quando eu fui chamado ao ministério, eu fui muito julgado por ser novo. E o tempo se passou, eu continuo sendo julgado, mas não tem problema. Mas as pessoas sempre atribuem ao tempo uma medida do que é certo ou errado. Quantos de vocês já perceberam isso? Então parece que nós nos tornamos escravos do tempo. Às vezes eu vejo jovens com seus 20 anos ansiosos, porque falam assim: cara, minha vida financeira ainda não virou. Eu falei: cara, sua vida financeira nem começou. Mas essa sociedade, no tempo que nós vivemos, está sendo mais ainda pressionada pelo tempo, porque parece que o tempo acelerou em virtude de algumas coisas que surgiram, como a internet. Sabe, a dinâmica de um iPhone, ou de qualquer aparelho celular dos dias de hoje, qualquer smartphone, é algo tão impressionante, porque você tem na sua mão o mundo, e você vira a tela num toque. A gente se cansa rápido das imagens, a gente se cansa rápido das informações. Eu me lembro de uma época que você ia em consultório médico, esperava o médico por 1 hora folheando revista. Hoje, você consegue ficar no celular trabalhando, fazendo uma infinidade de coisas. Se você ficar sem o celular, começa a dar uma crise de abstinência. Porque você fala assim: caramba, é muito tempo. Quanto tempo já se passou? 10 minutos. Caramba, não estou assim. Porque a gente está meio que sendo cada dia mais exposto ao tempo.
E essa sensação de que o tempo está passando mais rápido, na verdade, é uma sensação de pressão. É uma sensação de pressão porque o mundo natural e as trevas sabem que o tempo cronológico corre a favor dela. Todas as vezes que ela submete a um homem que é eterno ao tempo, ela põe o homem sob pressão. E a pressão por causa do tempo gera depressão. Por que você está deprimido? Ah, porque o tempo está passando na minha vida e eu não tenho respostas. Mas que tempo está passando na sua vida? Como você mede o que está passando? Quantas meninas sendo pressionadas porque já está passando no tempo de você casar, você vai ficar para ti. Quem disse que tem um tempo certo de casar? Eu estava contando para a pastora que há 2 semanas atrás se casou na nossa igreja a pastora Luciana Gomes, com 40 anos de idade. Uma mulher linda. Entregou a vida a Cristo com 28 anos de idade. Esperou por 12 anos. Uma enfermeira de alto gabarito, que todos os dias recebia cantada de médicos muito bem situados financeiramente. Mas ela falou assim, não, como que eu vou descer o meu padrão se eu estou em Cristo, para me casar com um cara que não entendeu as coisas que eu vivo? E ela escolheu não se corromper e esperar. Foram 12 anos, ela se casou faz 2 semanas. Sabe o que ela mais ouvia ao longo desses 12 anos? Lúcia não vai se casar, o tempo está passando. E a mulher tem uma outra pressão, daqui a pouco você não consegue mais ter filhos, são 40 anos. Esses dias a minha esposa me falou essa frase, ela falou assim, amor, mas a pressão para a mulher é maior por homem por causa do filho. Eu falei, amor, quantas mulheres você conhece que se casaram com 20 anos e não podem ter filho? O ter filho ou não ter filho não depende da idade, depende de Deus. Eu já tive experiências de ver mulheres com seus 44 anos engravidar. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, quem determina o tempo nas nossas vidas não pode ser o Cronos, porque senão a gente vai estar constantemente debaixo de pressão. Tem gente que chega numa determinada idade e fala assim, ah, mas para mim hoje fazer uma faculdade, quem disse que tem uma idade para fazer faculdade? Eu entrei na universidade com 17 anos, eu me formei em engenharia civil com 21 anos, sabe o que eu falo hoje para os jovens? Se eu pudesse ter entrado na faculdade com 21 anos, a idade que eu me formei, eu aproveitaria muito mais do que eu aproveitei com 17. Eu não tinha maturidade para entender muitas coisas do que eu estava aprendendo. Quem te falou que o tempo passou na sua vida? Quem te falou que Deus falhou na sua vida? O jogo ainda não acabou, meu irmão. A eternidade, ela não tem tempo contando no relógio. O Deus que nós conhecemos, vive num ambiente onde Ele rompe o Cronos para a manifestação de um propósito. Ele não precisa de um cenário de construção para transformar a sua vida da noite para o dia. Sabe, quando você pensa que as coisas precisavam estar acontecendo numa ordem cronológica, Ele vem e te surpreende por um lado que você não estava esperando e transforma a sua história. José, com 17 anos, tem um sonho. E de repente, ele imagina, eu acredito na sua mente, que para aquele sonho acontecer, os degraus do sucesso. Ah, se isso vai acontecer, se Deus vai me entregar o governo, eu vou começar como vereador da cidade. Depois eu vou tentar como prefeito da cidade. Depois vou tentar um cargo de deputado, para depois, quem sabe, um dia ser presidente do Egito. Essa é a escadinha natural que a cronologia nos ensina. Daí sabe o que Deus faz? Não, o seu primeiro estágio é num buraco. Daí Ele fala assim, não, mas agora eu vou sair do buraco. Tá bom, você sai do buraco, agora você sai como escravo. Daí você é vendido, daí você fala assim, agora o negócio ficou melhor. Eu sou servo de Potifar, um cara importante, ele está confiando as coisas em mim. Daí de repente, a Jezabel, da esposa do Potifar, tenta agarrar o cara. Daí ele sai de um lugar que ele acha que a vida está indo bem, volta tudo no ponto de vista de José, estaca zero.
ele vai para a prisão. E isso tudo olhando de uma forma cronológica. José, se fosse um crente dos dias atuais, estava deprimido na prisão. O tempo está passando, você não tem uma igreja relevante, você não está influenciando pessoas. A promessa de Deus, quem profetizou na sua vida que você ia governar alguma coisa, você está na cadeia. O cara já estava deprimido, mais um nas estatísticas de pastores deprimidos dos dias de hoje, questionando a Deus, falando: Senhor, o tempo passou e o Senhor falhou na minha vida. Mas como Deus não trabalha numa linha cronológica, cada vez que José afundava, mais perto ele estava do cumprimento de um propósito. Porque Deus não tem uma linha cronológica, Ele tem um propósito, e Ele te conduz ao propósito. E Ele usa caminhos e métodos que não são naturais para mim e para você. Porque Deus trabalha por trás das cenas. Deus trabalha nos bastidores da história. Uma vez, eu me lembro que eu fui ao shopping lá em Taubaté, e tinha um espaço grande de uma loja que fechou. E então de repente colocaram um tapume e fecharam aquela loja. Minha prima trabalhava na gerência do shopping. E quantas vezes eu passava naquele shopping e não percebia, e nunca via, nunca compreendia, porque tinha um tapume ali. E de repente ela me liga um dia e fala assim: primo, queria te convidar para a inauguração de uma mega loja que vai ter aqui no shopping. A semana que vem eles estão abrindo para alguns convidados, eu queria que você viesse, vai ter algumas pessoas interessantes para você conhecer e tal. Eu falei: que loja? Ela falou assim: a loja tal. Eu falei: onde que é? Ela falou: em tal lugar. Eu falei: mas como? Eu nunca vi. Quando eu cheguei na loja e vi aquele negócio impressionante, uma loja gigantesca, iluminada, bonita, eu falei: caramba, não era aqui que estava o tapume? Ela falou assim: é, eles estavam trabalhando aqui há mais de mês. Eu falei: mas eu nunca ouvi um barulho. Ela falou assim: eles só trabalham à noite. E naquela hora eu falei assim: para mim, aquela loja abriu da noite por dia, porque eu não consegui perceber o trabalho que acontecia atrás do tapume. Alguém aqui já viu um tecelão tecendo à mão um tapete? Muitas vezes o tecelão vai tecendo um tapete, e ele coloca em cima de uma plataforma assim alta, e ele vai tecendo aqui. Se você estiver sentado, que nem vocês estão sentados aqui, e olhar um tecelão tecendo um tapete, você vai falar assim: que bagunça esse cara está fazendo? Porque quem está vendo de baixo só vê um emaranhado de fio. Mas quando você olha de cima, o mesmo tapete já está ficando pronto, e você consegue entender o desenho que está sendo feito. Deus mais ou menos ele trabalha dessa forma, ele vê por uma perspectiva diferente da nossa, e aquilo que já está ficando pronto para a gente às vezes é só um emaranhado de fio. O que nós precisamos aprender é nos libertar do Cronos e entender que Ele tem o controle de todas as coisas. Pode ser que hoje você não consiga ver nada, pode ser que hoje o que você olha à sua frente é um tapume parado, pode ser que você não ouça nem barulho de martelo e nem de ferramenta, mas eu quero te dizer: Deus está trabalhando mesmo que você não veja. Deus está trabalhando pela sua vida e pela minha vida, para que num propósito Ele possa manifestar no tempo certo, do jeito certo, aquilo que Ele quer realizar através da sua vida. Então, se a gente observar a vida através da linha do tempo, parece que Deus está falhando com algumas pessoas. Parece que passou o tempo de se casar, parece que passou o tempo de prosperar, e agora, nessa minha idade, de 40 anos de idade, a empresa quebra. Você sabe que as maiores fortunas dos Estados Unidos são de pessoas que já passaram por quebras financeiras? Você sabe que o dono do KFC, aquela empresa de fast food de frango, ele iniciou o KFC com 70 anos de idade? 70 anos de idade. Você sabia disso? Você acha que você já está velho? Você acha que já passou o tempo? Você acha que não dá mais tempo para realizar alguns sonhos que você viu? Porque na linha do tempo da sua imagem, eu quero te dizer uma coisa: você precisa ser liberto do Cronos. Deus te criou na eternidade, e na eternidade, nessa cápsula chamada eternidade, que é incorruptível, nós corremos e não nos cansamos, nós voamos com asas como de águia, porque nessa cápsula, nós não estamos sujeitos ao tempo. Tudo que nasce em Adão é corruptível,
Tudo que nasce em Cristo é eterno. Aonde você habita? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus 6, do 19 em diante, diz assim: não ajunteis tesouros na terra. Por quê? Está falando aqui de ambiente corruptível. Por que não ajunteis tesouros na terra? Porque a traça, a ferrugem, tudo consome, os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, ou em outras palavras, ajuntai tesouros na eternidade, num ambiente incorruptível, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí também vai estar o teu coração. Isso aqui é muito sério, meu irmão, porque ele está falando de acumular tesouros corruptíveis em lugares incorruptíveis. Mas depois ele fala assim: aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Ou seja, se para você riqueza está ligado ao que você acumula, se a tua mente está no Cronos, o teu coração está no Cronos. Se o teu coração está no Cronos, ele não está na eternidade. Se não está na eternidade, não está em Deus, porque Deus é eterno. A cronologia e o tempo podem te roubar do ambiente divino, podem te roubar da mente de Cristo. A vida de quem vive na temporalidade é uma vida corruptível. Tudo aquilo que se acumula, tudo aquilo a que você atribui valor pode se perder. Isso é o risco que um homem pode ter ao longo da sua vida, de continuar cego às realidades espirituais. E não há como você sair de um ambiente temporal para um ambiente eterno. Não há como você sair debaixo dessa lei, a não ser se você for gerado novamente, se você for gerado no Espírito. Por isso Jesus disse a Nicodemos: cara, você precisa nascer de novo. Não dá para você acessar um reino espiritual e eterno com essa mente temporal de fariseu que você tem, cara. E era tão difícil para Jesus dialogar com Nicodemos, porque Nicodemos, apesar de ser um cara bom, dentro do conceito adâmico de bondade, apesar de ser um cara inteligente, apesar de ser um cara conhecedor do Logos, ele não tinha a natureza do Espírito, ele não entendia os assuntos espirituais. Era um mestre em Israel, mas quando Jesus fala: cara, você precisa nascer de novo, ele fala assim: mas como que eu vou entrar? Você imagina, eu consigo imaginar, você imagina, Nicodemos, ele chegou a pensar nisso. Ele falou: cara, deixa eu pensar, cadê minha mãe? Eu vou ter que entrar dentro. Um mestre consegue chegar a um ponto de agir como uma criança, uma insanidade, porque ele de fato, ele pensou isso: como que eu vou entrar no ventre da minha mãe? E Jesus falou: cara, para de viajar, eu estou falando de um aspecto espiritual, você está tentando entender com uma mente temporal. Agora, se nós precisamos ser gerados de novo, olha o que 1 Pedro diz no capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados. Repita comigo: sendo de novo gerados. Não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, pela palavra do Deus vivo que permanece para sempre. Quando nós somos gerados em Cristo, porque Ele é a palavra viva. Pode ser que nessa noite estejam pessoas sendo geradas nessa hora no Espírito, porque nós somos gerados no Espírito a partir do momento que uma palavra, que é viva, que é a semente divina, fecunda um ventre apropriado no Espírito. Nessa hora nós somos gerados, nós somos ativados, nós podemos romper com uma natureza, nós podemos romper com um ambiente corruptível para entrar num incorruptível, porque daí tudo que nasce em Cristo não se corrompe. E quando nós estamos em Cristo, as nossas decisões são nele e não são baseadas nas circunstâncias. Você toma a decisão e as circunstâncias te obedecem. Nos últimos 5 anos, o Senhor me levou a uma escola prática disso. Durante 15 anos da minha vida, eu nunca fiz conta para tomar decisão.
porque eu vivia uma vida de riqueza financeira. Meus filhos falavam assim: pai, eu quero ir para a Disney. Eu falei: vamos marcar. Ah, precisamos comprar isso. Eu comprava. Vamos trocar de carro. Trocava. Eu, apesar de ter um coração, não colocava nas coisas, sempre fui um abençoador, sempre semeei, sempre ofertei, mas eu nunca fiz conta. E chegou um momento da minha vida onde era necessário que eu tomasse algumas decisões, fazendo conta se ia dar. E chegou no momento que o Senhor falou para mim: eu não quero que você viva fazendo conta se vai dar, porque a fonte da sua vida continua sendo eu. Eu usei por um momento a empresa, e agora eu vou usar outras situações, mas eu vou continuar cuidando e te sustentando. Meu irmão, se você acessar o que eu estou te falando, você não precisa passar coisas que eu passei. A sabedoria é aprender através do cuidado de outros que passaram primeiro. Por isso que a figura de pais apostólicos é encurtar a distância para os filhos. Quando eu falo que eu quero compartilhar com você da vida que habita em mim, eu quero te levar a ir mais rápido em lugares que eu cheguei. O que eu estou te dando é uma chave. A fonte de sustento da sua vida não é o trabalho que você tem. A fonte de sustento da sua vida é o Senhor. Nos dias de escassez e nos dias de abundância, você deve aprender a perguntar a Ele aonde e como gastar os seus recursos. Porque nós somos mordomos. Nós administramos as coisas que não são nossas. E isso independe, porque tem gente que fala assim: eu estou vivendo pela fé. Isso virou sinônimo de passar dificuldade, mas quando você está em abundância, nós também precisamos viver por fé. Nós precisamos ouvir a Deus. Mas eu só aprendi isso no momento de dificuldade, porque eu não sabia o que era ouvir para comprar. E daí eu comecei a perceber que o Senhor não queria que eu tomasse as decisões financeiras na minha vida baseado no que eu tinha, mas falando com Ele, porque Ele queria testar em mim a capacidade de ouvi-lo, a percepção profética. Sabe o que a Bíblia fala de comprar sem ter? Eu não estou falando de responsabilidade, eu estou falando de obedecer. Eu vou te dar um exemplo. Há um mês atrás, a minha esposa, eu falei para minha esposa assim: eu ouvi de Deus que você deveria que você deve fazer uma batelada de exames. Ela pegou, fez orçamento de exame, de check-up, de rotina. Deus me falou que ela precisava passar. Cuidado meu com a minha esposa. Ouviu aí, maridos? Daí, ela falou assim: tá bom, amor, eu vou fazer lá o orçamento. Ficou em R$2.000. Eu não tinha esse dinheiro. E eu marquei o exame, porque Deus falou: marca e eu envio. E eu estou te falando para ela passar pelos exames. Preste atenção no que eu estou te contando. Eu estava num culto, era domingo à noite. Segunda-feira de manhã, era o horário dos exames e eu não tinha os R$2.000, não tinha nem R$200 na minha conta. Tem um filho espiritual meu que mora em Aracaju. Ele me chamou no WhatsApp na hora do culto. Normalmente eu não atendo o WhatsApp na hora do culto. Naquele dia estava no momento de aviso, eu peguei o aparelho e estava uma mensagem dele, ele falou assim: apóstolo, você pode me passar a sua conta, por favor? Eu falei assim: posso. Ele falou assim: você tem o banco tal? Eu falei: trabalho com o banco tal. Ele falou assim: então passa desse banco que é o mesmo que o meu. Eu falei: amém. Passei para ele. Irmãos, eu nunca vi isso, eu não sabia que tinha operação que acontecia no domingo à noite. Porque normalmente, mesmo que você faça no horário, você só vai ver a operação se realizar no dia seguinte. Ele falou isso, eu preguei aquela noite, quando acabou o culto, ele pegou, mandou um comprovante de pagamento no meu celular. Eu abri a conta, domingo à noite. Eu não sei se isso existe ou se foi só aquele dia, mas domingo à noite tinha na minha conta R$2.200. Sabe o que é isso? Ele me deu o dinheiro e o dízimo do dinheiro. Daí a minha esposa, quando acabou o culto, falou assim: amor, amanhã é o exame, como a gente vai fazer? Eu falei: o que eu falei para você? Não, você falou para eu marcar que Deus ia mandar. Eu falei: Deus já mandou, mas ela falou assim: agora? Foi agora, na hora do culto.
Daí ela, não, guarda o seu glória a Deus que tem mais. Essa mesma história. Daí ela falou assim, sério? Eu falei, beleza, sério. Daí ela pegou, foi lá no dia seguinte, fez todos os exames. Os últimos exames ficaram prontos há um mês atrás. Nos exames que ela fez um mês atrás, apareceu uma situação no seio dela. Um mês atrás. Nós fomos ao médico. Olha só, Deus me falou, leve ela para fazer o exame. Eu creio num Deus que cura, eu creio. Mas eu creio num Deus que fala com você e Ele promove a cura do jeito que Ele quiser. Pode ser como oração, pode através da medicina. E eu levei ela no médico, o médico falou assim, olha, eu tenho dúvidas. Eu falei, doutor, esquece dúvida. Marca uma cirurgia semana que vem. Mas como assim? Pode marcar. Sabe quanto era a cirurgia, irmãos? 9 mil reais, eu não tenho plano de saúde. Eu falei, pode marcar. Daí ela virou para mim e falou assim, amor, como que você vai fazer? Eu falei assim, isso aí não está em jogo como eu vou fazer. Sabe, são coisas que eu aprendi a obedecer ao Senhor e a tua vida, Ele vai mandar. Agora, eu não vou esperar que o dinheiro chegue para fazer a sua cirurgia, amor, pode marcar. Daí marcou a cirurgia. A cirurgia era para sexta-feira, era para uma sexta-feira, e eu tinha que pagar a cirurgia na quinta-feira. Eu tenho uma filha espiritual, uma família de discípulos no Japão, e eles têm um pet shop no Japão. Eles vendem gatos, vendem cachorros, e essa irmãzinha lá do Japão, o Henrique conhece, me mandou uma mensagem. Ela é uma figura, ela me chama de, eu sou pai espiritual deles, ela me chama de Paps. Ela mandou uma mensagem assim, Paps, meus gatinhos vai dar cria, e o Senhor falou para mim tirar a primícia do gatinho e te dar a primícia. Eu pensei assim, essa mulher tá doida, ela vai mandar um gato lá do Japão para minha casa? Eu falei, me explica direito, eu vou ganhar um gato? Ela falou assim, não, Paps, eu vou vender o gato, e o dinheiro do gato eu vou te dar, porque o Senhor me falou que o primeiro gato que nascer era teu. Eu falei, amém, e comecei a rir. Isso na quarta, eu tinha que pagar na quinta, isso ela me falou na terça-feira. Na quarta-feira, eu vou contar exatamente o que aconteceu, porque o Senhor me falou para falar sobre isso nessa noite. Na quarta-feira ela me fala assim, Papi, você não sabe o que aconteceu, eu vendi todos os gatinhos no leilão, menos o teu. Eu falei, sério? Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque deu dor de barriga nele na hora, e daí não vendeu. Eu falei, que dor de barriga do inferno, né? Ela falou assim, não, mas espera, Papi. Eu falei, então conta, mulher. Ela falou assim, quando eu estava saindo do leilão triste que não tinha vendido, chegou um cara correndo e falou assim, já acabou o leilão, você já vendeu os gatinhos? Ela falou assim, já. Ele falou assim, caramba, eu vim para comprar um gatinho seu. Ela falou assim, ó, tô com um aqui. E ele falou, por que você não vendeu? Porque ele estava com uma dor de barrigazinha, mas dentro do leilão não aceita. Daí ele falou assim, eu vou comprar ele. Daí ela falou assim, no leilão é um preço, fora do leilão é outro. Daí o cara falou assim, eu preciso, um gato de raça, nem sei que gato que é lá. Ele falou assim, eu preciso desse gato. Vocês só conhecem persa, que eu também só conheço, é outra raça. Eu vi um monte de gente falando, é persa, não, é outra raça. Sei lá qual raça que é, é uma raça diferente lá. A hora que eu falar o preço, vocês vão entender. Daí ela pegou e falou assim, Papos, para resumir a história, eu vendi o gatinho pro cara pelo dobro do preço que eu vendi os meus no leilão. Eu falei, ô, glória. E eu falei assim, que bênção, né? Vai contribuir com a cirurgia, né, da minha esposa. Daí ela falou assim, ó, tô depositando na sua conta. Eu falei, tá bom. Isso foi na terça-feira, o dinheiro do Japão demora quase um dia para aparecer na conta. Quando é quinta-feira de manhã, eu não tinha nada ainda, e era o dia da cirurgia. Quando eu olho na conta, cai o dinheiro do gatinho, sabe quanto? 9 mil reais. Alguém já viu um gato nesse valor? O valor da cirurgia. Por que eu estou contando isso para vocês? Preste atenção, por que eu estou contando isso para vocês? A minha esposa, 10 anos atrás, quando ela teve a minha filha está com 12 anos, depois de 2 anos da minha filha, ela pôs uma prótese de silicone no peito. Depois de amamentar tudo, ela queria colocar, não estava legal, eu falei, beleza, coloca. A prótese que ela colocou, um mês depois, foi
um mês depois saiu uma notícia da Anvisa, que essa prótese tinha sido fabricada numa fábrica francesa que tinha fechado porque usava silicone industrial, e tinha vendido de monte no Brasil. E eu fui no médico, preocupado há 10 anos atrás, e o médico falou assim, não, fica tranquilo, só tem problema se romper. O exame da minha esposa, que apareceu, foi que tinha rompido. E eu contei essa história, dei o testemunho na igreja, chegou um irmão para mim, e falou assim, apóstolo, faz 1 ano que a minha esposa fez esse exame, e que apareceu que rompeu. Ela já está cheia de caroço de silicone aqui, que vai acumulando no peito. Eu falei, cara, você está louco e você não mandou ela fazer cirurgia? Ele falou, mas eu estou sem grana, cara. Irmãos, eu tenho um sonho, já faz muito tempo na minha vida, eu tenho muita vontade, eu sou apaixonado por moto. E Deus nunca me deixou ter moto, Ele me liberou para ter moto, foi esse ano, mas agora Ele liberou eu ter, mas não me liberou ainda o recurso, mas um dia eu vou ter. E eu sonho, eu acho lindo a Harley Davidson, uma marca que eu gosto, tenho uma vontade de ter. E esse irmão da igreja é um cara que tem uma Harley. Eu falei, como que é, meu irmão? Você não tem grana para a cirurgia da sua esposa e você anda bonitão numa Harley Davidson por aí? 1 ano essa mulher com silicone espalhando pelo corpo, e você de Harley Davidson me vem me falar que você não tem dinheiro. Eu marquei a cirurgia da minha esposa no primeiro dia que eu ouvi, sem ter 1 centavo no meu bolso. Sabe o que você é? Você é miserável. E eu comecei então, o Senhor começou a me ensinar a respeito dessa palavra de miséria. A miséria é a nossa falta de confiança em Deus, e a dependência das coisas corruptíveis. Nós não sabemos o que é ser governado pelo Senhor, nós não nos movemos a partir de uma direção do Senhor, nós nos movemos a partir da nossa condição financeira. Se o dinheiro te controla, ele é o teu Deus, meu irmão. Se você deixa de fazer as coisas porque você não tem dinheiro, então Deus nunca te governou. Eu nunca, ao longo dos 5 anos em que me faltou, deixei de tomar decisões por não ter o dinheiro. Eu posso te contar coisas assim, até supérfluas da minha vida. Eu já cheguei aí no supermercado sem dinheiro fazer compra, eu precisava comprar coisa para comer. Eu nunca deixei de... As minhas decisões sempre foram ouvindo a Deus, não foram tendo dinheiro ou não. Vou te dar só mais um exemplo. Nós estávamos 3 anos no fundo do buraco do José, lá da crise. E a minha filha, como eu falei para vocês, na época das vacas gordas do José, ela gostava de viajar para os Estados Unidos. Minha filha não entendia nada, 10 anos de idade, vai saber o que está acontecendo. Ela virou para mim um dia, eu chegando no trabalho, pilhado, um montão de problema, ela falou assim, pai, a gente vai na Disney esse ano? Eu falei, cara, essa menina está no mundo da lua, porque o Senhor falava assim para a gente, preserva os teus filhos, não permita que eles vivam miséria. Se eu te contar cada detalhe da sabedoria da minha esposa, para não permitir que uma mente miserável fosse surgir, eu nunca falei para os meus filhos, nós não vamos fazer porque não temos. A gente sempre falava assim, vamos ouvir o Senhor. E nesse dia ela falou assim, a gente vai para Disney, eu falei, vamos ouvir o Senhor. Daí ela falou assim, eu já ouvi, e eu sei que Ele quer que a gente vá. Sabe o que eu respondi para ela? Eu falei, demorou, toca aqui, a gente vai então. A minha esposa falou, você está louco? Eu falei, não, se Deus falou com ela, eu me aproprio disso, a gente vai. Isso era fevereiro, irmãos. Quando chegou em junho, tem um pastor que eu conheço, que vive na Califórnia, tem uma igreja que se chama Legacy Church, pastor Uziel Jurado. Esse homem me liga e fala assim, apóstolo, eu vou fazer uma conferência aqui em julho, e eu queria que você viesse ministrar. Eu falei, amém, pastor. Vou dar uma olhada na agenda aqui, te confirmo. Ele falou assim, não, cara, eu quero que você venha, Deus falou que você tem que vir, e eu quero que você traga a tua esposa e teus filhos. Eu falei assim, pastor, a realidade minha hoje é um pouquinho diferente, não dá para eu levar minha esposa e meus filhos, eu vou, né, porque eu sabia que pelo menos de quem ia ministrar, eles iam cobrir as despesas, mas não consigo levar minha esposa e meus filhos junto. Ele falou, cara, você não está entendendo, eu estou convidando. Traz a tua esposa. Calma aí, irmão. Tem mais ainda para você dar mais glória. Daí eu peguei, bom, já tinha feito o convite, vamos lá, vai ter passagem, vou ficar na casa dele, tá tudo tranquilo, vamos para a Califórnia. Daí, eu conto lá em casa, uma alegria, minha filha falou assim, legal, tal, a gente vai, falei para você, tal. Só que tinha uma coisa, irmão, eu não tinha 1 centavo, nenhum cartão de crédito para levar, nenhum centavo no bolso.
Como que você leva, ainda que tudo já tenha sido feito, você está lá, né? Você está com o avião, você está no lugar, mas um ingresso para o parque da Disney são $100. Eu, a minha esposa, meu filho, são $400. R$ 1.600 quando você não tem nada é muito dinheiro. E eu falei para ela assim, filha, Deus já cumpriu a parte dele, a gente está indo. A gente passa lá na frente, eu compro a orelha da Minnie para você, mas eu não sei se vai rolar. Ela virou para mim e falou, pai, se Deus vai nos levar lá, Ele vai me levar lá. Eu falei assim, caramba, a menininha é encrenqueira, velho. Cara, chegou na véspera da viagem, eu não tinha o cartão, não tinha dinheiro, não tinha nada para levar, na véspera da viagem. Ele falou assim, cara, vamos fazer um Skype. A minha esposa preparou um negócio para vocês aqui e tal, e tem uma surpresa. Daí ligo a tela do computador, vem minha filha, vem meu filho, minha esposa, sentamos. Daí surge a esposa do pastor, com uma orelha de Minnie e com 4 ingressos para Disney, assim, ó. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Você pega essa orelha? Quem pega essa orelha aí? Ô, louco! Os irmãos estão doidos para ir para Disney. Eu posso te dizer uma coisa? O Deus que supre necessidade é o Deus que tem prazer em realizar sonho. Se você deseja ir, não tem nada de errado. Sabe o que a miséria gera em nós? A miséria vai nos limitando de sonhar, vai falando, sabe o que muitas vezes o diabo tentava colocar no meu coração nesses dias difíceis? Como que você está pensando em sonhar em ter uma moto se você não paga nem suas contas? Como que você está sonhando em ir para a Disney se você não paga o condomínio onde você mora? Porque ele te coloca na cara uma realidade, e olha, eu vou falar uma coisa para você, eu fui lá com conta de luz atrasada, mas por que Deus não me deu dinheiro para a conta de luz? Porque Ele queria me levar lá. Sabe o que a gente precisa entender? Administrar recurso para Deus não é administrar recurso através da nossa mente. Às vezes Ele vai nos mandar fazer algumas coisas antes de outras. Irmãos, se você não for liberto da cronologia do tempo, você sempre vai priorizar a necessidade na sua vida. Só que quando Deus olha para a tua vida, Ele é provedor de tudo. E sabe o que muitas vezes para Ele é mais importante? Teu descanso, tua alegria, tuas férias. E você está assim, não, mas como que eu vou tirar férias? Deus não quer saber do resto. Se ele quiser te proporcionar uma viagem, Ele te proporciona. Nesses 4 anos de muita dificuldade, eu tirei férias todos os anos. As melhores férias foram nesse período. Tudo pago pelo Senhor. Eu não vou contar mais, senão vocês vão ficar com inveja. Aleluia! Então vamos celebrar. Mas eu quero que você volte a sonhar. Eu quero que você seja liberto dessa mente miserável. Porque a mente miserável é uma mente terrenal, temporal, que ela acha que você não consegue, que acha que o tempo se passou, que acha que não isso pode, que não pode aquilo. Eu tenho visto muitas pessoas ricas miseráveis. Eu circulo num meio que é o meio do mercado imobiliário de muitas pessoas com dinheiro, mas que fazem suas esposas, os seus filhos passarem uma opressão dentro de casa, homens miseráveis, porque a miséria não está ligada a dinheiro, a miséria está ligada à ausência da eternidade. Então eu me prendo às coisas que são corruptíveis. Quer ver uns exemplos exemplos práticos de pessoas miseráveis? Fala assim, irmão, se prepara que vai chegar em você. Fala para quem está do teu lado. Quantos de vocês já viram pessoa que compra um perfume super legal, que curte pra caramba, e fala assim, não vou pôr esse perfume senão vai acabar. Eu já vi pessoa evaporar o perfume inteiro, e ela nunca usou o perfume de medo de acabar, que nunca ia... O perfume, deixa eu te contar uma coisa que pode ser que você não saiba, o perfume você compra para usar. Amém?
Por que você não usa? Porque a mente da miséria fala assim, vai acabar, não vou conseguir comprar outro, vai ficar aqui. Tem gente que tem louça de porcelana em casa, mas toma café no copo de requeijão. Não, aqui eu não posso mexer nessa louça, isso aqui é para visita. Sabe o que é isso? É miséria. A miséria te leva a achar que sempre os outros podem desfrutar do melhor e você não. Então você restringe tua família a desfrutar, mas dá para visita. Isso é um espírito, irmão. Isso é um espírito. A gente vai perdendo o real valor da vida. Sabe, a gente é capaz de comprar um presente para um amigo porque é aniversário, e na verdade não é porque você gosta muito do amigo, é que você não quer passar vergonha de dar uma coisa ruim, mas para sua esposa, para os seus filhos, você dá o pior. Sabe o que é isso? É miséria. A miséria preserva a sua reputação. Você só faz o que aparece para os outros, mas você deixa que quem vive do teu lado receba sempre o pior de você. A miséria é aquilo que faz você andar dentro da sua casa com aquela meia furada, com aquele short sem elástico. Você fala assim, eu não vou comprar outro. Mas você compra quando é para dar para alguém. E fica com aquela miséria dentro de casa, porque sempre a tua imagem, para quem está do teu lado, é a pior. Não, mulher, esse negócio de cabeleireiro é vaidade. Daí você continua admirando as mulheres do teu trabalho, mas a tua esposa não se cuida porque você não dá um centavo para ela ir no cabeleireiro. Não, porque fulana, as mulheres lá do ambiente só andam perfumadas. Andam mesmo. Sua mulher não anda porque você não compra um bom perfume para ela. E a gente vai vivendo dentro desse espírito de miséria que vai nos prendendo e nos escravizando. Sabe aquela pessoa que faz somente o que você pediu para fazer? Irmãos, a minha empresa tinha 500 funcionários. Os mais difíceis de lidar eram que faziam prontamente o que você pedia para fazer. O que é para fazer? É isso. O cara ia correndo e fazia. Daí de repente você olhava, o cara estava conversando. Por que você está conversando? Eu já fiz o que você me pediu para fazer. Eu falei, cara, você é um tremendo de um inútil. Ô louco, por que eu sou inútil? Porque você só faz o que eu peço para fazer. A Bíblia me fala que quem faz isso é inútil e miserável. Lucas 17 fala assim, porventura, dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizeis, somos servos inúteis. Por quê? Fizemos somente o que devia fazer. O miserável é aquele cara que quando vê tocar o relógio, 6 horas, ele sai correndo da empresa. É o cara que se ele tem que entrar às 7, chegou 10 para 7, ele espera, fala, não vou entrar antes do horário. É miserável. É um espírito de miséria. Ah, me pediu para fazer isso, eu vou fazer isso. Não vou dar mais do meu trabalho para a empresa. A Bíblia fala que você trabalha e você serve ao teu patrão como se fosse ao Senhor. Então esse pensamento de escravo, ele está enraizado em tudo que diz respeito à vida de uma pessoa que vive dentro desse ambiente terreno, temporal e corruptível. Uma pessoa miserável é uma pessoa escrava do tempo, escrava do aqui e agora. É uma pessoa egoísta e escrava do eu. Então ela vê o reino de Deus, ela vê o mundo, inclusive o reino de Deus, através do eu. E você sabe uma coisa que você vai achar que eu estou falando uma contradição, mas toda pessoa miserável é solidária. Fala assim, agora eu não entendi. O miserável é solidário? É, porque a solidariedade é uma característica de Adão. Apóstolo, mas o que é ser solidário? Solidário é você semear sempre na necessidade a partir daquilo que está sobrando. Eu vou repetir para você. Eu tenho lá na minha casa 2 colchões de casal. Daí um colchão, a mola estourou. O colchão está detonado, está destruído, está encostado num canto. Daí um irmão vai casar, eu falo assim, irmão,
eu tenho um colchão para te ceder, está sobrando lá em casa. É uma miséria de um colchão com as molas soltas, estouradas, mas eu vou dar para ele porque está sobrando. Eu quero fazer uma boa ação, eu quero passar uma imagem de bonzinho, dando o que de ruim e pior que está sobrando na minha vida para poder preservar uma imagem de bondade. É aquele cara, aquele empresário que sonegou, que tem caixa 2, que fez tudo de errado o ano inteiro e se veste de Papai Noel, vai distribuir bola de R$1 num bairro carente no final de ano, para o quê? Para aplacar a alma podre e corrupta que o ano inteiro roubou. Daí ele dá meia dúzia de bola e acha que ele está sendo solidário. A solidariedade é a característica que faz a pessoa adâmica se sentir menos mal, de tão egoísta que é. Então ela tem atitudes solidárias. A solidariedade é uma natureza adâmica, não é uma natureza de Cristo, porque a natureza de Cristo é generosidade, não é solidariedade. O que é a generosidade? Diferente da solidariedade, a solidariedade é, primeiro eu, o que sobrar, eu dou. Isso é solidariedade. Primeiro eu, por isso que ela é adâmica, o que sobrar eu dou. O que é generosidade? Primeiro o que Deus me manda, se sobrar fica para mim. Isso é generosidade. Eu dou a minha vida em favor dos outros. Um marido generoso, ele descobriu que ser cabeça não é ser dominador, mas é dar sua vida pela esposa, ao ponto que, se necessário for, morrer por ela. A generosidade é o que fez a igreja da Macedônia dar em sua profunda pobreza, e ela não deu para uma igreja que tinha afinidade, porque generosidade não se move por afinidade. É muito fácil você dar para quem você gosta, difícil é você dar para quem Deus manda você dar. A igreja da Macedônia, ela é chamada a semear na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, ela tinha como característica judeus convertidos, que tinham profundo desrespeito pelos gentios, que eram os macedônios. A igreja da Macedônia não fala assim, eu vou semear lá na Casa Amarela em Fortaleza, porque eles falam do novo pacto, tem a mesma pegada que eu me identifiquei com o William. Não. Deus está mandando, faz parte do corpo, não se identifica, me xinga, mas é vontade do Senhor, então vamos semear. Mas eu não tenho para dar. Não, é primeiro o que o Senhor me falou para fazer, depois para mim. É o princípio da viúva. Faz primeiro um bolo para o profeta. A generosidade primeiro obedece, depois vê o que ficou para você. E é na generosidade há a multiplicação, na solidariedade há a escassez. A solidariedade é amiga de Mamon, porque depois que ela dá algo, ela cobra. Esse irmãozinho que deu o colchão de mola para o outro, é o primeiro a falar para o cara, você lembra, eu te dei um colchão, cara, está me devendo um favorzinho aí, hein? Porque a solidariedade, ela é política, ela dá por interesse. A generosidade não. E você só tem como ser generoso quando você sai do Cronos, porque o Cronos, esse ambiente corruptível, ele mede tudo e todos à medida daquilo que nós temos ou não. Então, se a conexão com Ilha produz algum benefício para mim, então eu sou solidário com ele. Deixa eu, porque vai me produzir alguma coisa. Agora, a generosidade não, você serve quem não pode te retribuir nada. Hoje a paternidade espiritual virou uma plataforma de promoção. E o Senhor falou para mim assim, você vai cuidar daqueles que estão abandonados pelo sistema religioso. A principal coisa que eu falo quando o pastor vem caminhar comigo, eu nunca falei de dízimo, eu nunca falei de oferta, eu nunca falei de primícia, eu nunca perguntei tamanho de igreja. A única coisa que eu falo, você tem certeza que Deus falou contigo para se aliançar comigo? Porque eu creio que pactos são eternos, e eu não quebro o pacto. Eu frequento a mesma igreja onde eu me converti 20 anos atrás. Eu continuo caminhando com meu pai espiritual desde que eu me converti. Eu nunca rompi um pacto na minha vida. Eu entendo o poder de um pacto, sabe por quê? Porque Deus, ele se move em pactos. E Deus escolheu se sujeitar aos pactos que ele criou. Olha que Deus mais doido. Ele cria um pacto com o homem e ele, sendo Deus, ele se sujeita ao pacto que ele criou. Se Deus, sendo Deus, se sujeita ao pacto, como que eu não vou me sujeitar? Então, se eu entro em pacto com alguém, eu falo, cara, fica esperto.
Você vai ter que me aturar pro resto da sua vida, porque eu não vou quebrar o pacto, a não ser que você quebre. E sabe quem tem aparecido para que eu cuide? Pastores que caíram em adultério, pastores desprezados por suas denominações, pastores que muitas vezes, quando eu começo a cuidar, eu sou julgado por cuidar de quem eu estou cuidando. A única pergunta que eu faço é: Jesus cuidaria deles? E eu creio que sim, então eu cuido. Mas isso expôs muitas vezes meu nome e meu ministério. E eu nunca tratei de me defender. A generosidade, ela te faz romper com medo de faltar algo. A generosidade te faz desfrutar do cuidado de Deus. A generosidade não faz contas para dar. A generosidade é uma característica de quem habita na eternidade. A generosidade é uma característica de quem não é governado pelas circunstâncias. Sabe essa paz que excede o entendimento? Isso é um atributo de quem é generoso. A generosidade faz com que você não se torne um refém do medo. Porque o reino de Deus é eterno. E a generosidade é um atributo eterno. Sabe, a palavra de Deus em Romanos 14 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. O que é isso? Ele não tem nada a ver com o aspecto de suprimento natural. Isso é só consequência. Por isso Mateus capítulo 6 fala, busca primeiro o reino. As consequências do reino são essas, mas tem atributos mais importantes que são justiça, paz e alegria no Espírito. A alegria é uma decisão, não é circunstancial. Eu decidi não permitir que a tristeza entrasse na minha casa nos dias maus. E nós aprendemos a celebrar o Senhor em toda e qualquer circunstância. Quando eu cheguei na empresa que já tinha 15 anos, hoje tem 37, quando eu cheguei na empresa que tinha 15 anos, iniciada pelo meu pai, e ele passou a direção para mim, a empresa começou a crescer, o meu alvo sempre foi honrar meu pai. Todo o crescimento da empresa eu sempre honrava o meu pai. Eu queria vê-lo feliz, eu queria vê-lo chegar na sua velhice descansando e vendo a gente podendo erguer o nome dele, honrar a Deus através da vida dele. E no auge dessa crise, o prédio onde ele começou a empresa, 37 anos atrás, na minha gestão, eu comprei o terreno do lado, nós ampliamos, fizemos uma sede super bonita, 3 pavimentos, na principal avenida da cidade. E chegou um dia, que esse prédio foi tomado pelo banco. Eu fui avisado que eu tinha que retirar os objetos do prédio, porque senão eles lacravam o prédio com todas as coisas dentro. Vocês imaginam para uma empresa que estava entre as maiores empresas da cidade, entre as 100 maiores do país, você botar um caminhão na porta desse prédio, na avenida principal, e começar a tirar tudo e fechar o prédio? Eu fui para o prédio, era 6 horas da manhã, eu e meu irmão sozinhos. Cada quadro, cada objeto, cada peça do meu escritório eu fui engavetando, pondo na caixa e tirando, para que os oficiais da justiça não levassem aquelas coisas embora. Foi um dos dias mais dolorosos da minha vida. Quando deu 9 horas da manhã, eu olhei para o lado, tinha uns 50 caras, todos filhos, todos irmãos, todos mudos, só compartilhando da minha dor, me ajudando a tirar as coisas rápido. Quando deu 6 horas da tarde, nós fechamos a porta, o prédio foi lacrado e eu fui embora para casa. Vocês imaginam como eu estava por dentro. Quando eu cheguei em casa, minha esposa abriu a porta de casa e falou assim: e aí, amor, como que você está? Eu olhei para ela e falei assim: amor, você só pode estar de brincadeira, né? Como eu tô? Daí ela pegou e falou assim: não, é que o Senhor me deu uma palavra. Eu falei: qual a palavra que o Senhor te deu? Totalmente na carne. Qual a palavra que o Senhor te deu? Ela falou assim: que hoje é um dia de celebração. Eu falei: eu falei para ela assim: amor, eu vou tomar um banho. E ela ficou com uma cara meio triste, cara. E eu entrei no chuveiro mal, cara, a água caindo assim, eu não tinha força nem para me enxaguar. Eu ouvi só uma frase do Espírito Santo: ouve a tua esposa. Eu falei com ela.
eu terminei de me enxugar, saí do banho, ela falou assim, como que você está? De novo, cara. Eu não sei porque a mulher repete a mesma pergunta. Eu falei, você já me perguntou isso, mas eu estou melhor. Ela falou assim, sabe o que o senhor me falou? Eu falei, eu sei. Ela falou assim, então é para a gente celebrar. Eu falei assim, sabe o que o senhor me falou? Ela falou assim, não. Eu falei, para te ouvir. Eu falei, então vamos celebrar. Nós sentamos na cama, chamei meu filho e minha filha, totalmente pelo Espírito, eu não tinha condições naturais de fazer isso. Falei para eles, olha, eu queria falar uma coisa para vocês. Hoje foi um dia onde o papai perdeu o prédio do escritório. Daí o Caio, o meu filho mais velho, falou assim, é mesmo, pai? E como que foi? Daí eu falei assim, filho, depois eu te conto. E a Bruna já virou para mim e falou assim, e aonde você vai trabalhar amanhã? Eu falei, sabe que eu não sei? Daí ela falou assim, e o que a gente vai fazer aqui? A gente vai celebrar. Daí eu falei, por quê? Eu falei, porque a gente precisa marcar esse dia com uma lição para as nossas vidas. Eu e a sua mãe nunca servimos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar. Então, se Ele nos deu, louvado seja o Senhor. Se Ele tirou, louvado seja o Senhor. E vocês vão aprender isso para o resto da sua vida. Nós nunca vamos servir a Deus pelas coisas que Ele nos dá. Ele é a nossa vida, e a nossa vida é a vida dEle. Nós somos um. Então, hoje nós temos que celebrar, porque se Ele está tirando isso, Ele tem algo maior nas nossas vidas. Irmãos, aquele que era para ser um dia, eu estou contando isso para vocês, e não me vem dor, e não me vem tristeza. Aquele dia, eu acredito que foi uma das maiores lições que eu podia dar para os meus filhos, que crescendo, tendo de tudo, de repente chegam num momento da vida que aprendem a perder tudo, e continuam na presença do Senhor. Sabe o que eu quero te convidar nessa noite? A romper com a temporalidade, com a pressão do mundo que fala, não dá mais tempo para prosperar. Você está num buraco, não tem cenário natural para mudar essa história. Deus não precisa de cenário natural. Eu quero dizer para você que ainda não fez uma faculdade, sonha com uma faculdade, faça a faculdade. Se você não se casou e sonha com uma família, se prepare porque Deus vai te dar um casamento. Permita que o Senhor abra os teus olhos espirituais para discernir as pessoas pelo Espírito. Sabe, a gente brincou aquele negócio, eu tomo essa orelha e tal, mas aprenda a semear naquilo, aprenda a experimentar a honra como uma chave de ativação para você viver aquilo que você quer, porque aquilo que você admira chega sobre a sua vida. O problema é que nós não temos tido cuidado com quem nós admiramos. Se você quer viver esse cuidado de Deus em cada detalhe, esteja disposto a dar a Ele tudo que Ele pedir, inclusive os detalhes. E Ele atenderá os desejos do teu coração. Ele é um pai, Ele não é um patrão. Ele tem cuidado de mim. De maneira que eu estava conversando com o Henrique, os últimos 6 meses da minha vida, o que eu tive de receita mensal foi maior do que o que eu tirava na empresa. Daí você fala assim, como? Eu não sei te explicar. É um gato que vem de um lado, eu não sei o que acontece do outro, é alguém que fala assim, e depois, daí, não tem algo estável, mas tem um cuidado mais sólido do que qualquer emprego pode oferecer. Eu queria te convidar a sair da temporalidade e viver no ambiente onde você foi gerado, que é a eternidade. Na eternidade, esse tempo não é medido pelo dia após dia. Na eternidade, quem determina a hora é o Senhor. Na eternidade, o Jesus que carregava Cristo nasceu pronto, mas ele esperou 30 anos. Por quê? Para cumprir a lei. Se Deus precisa cumprir um tempo na tua vida, Ele vai cumprir. Não queira precipitar os processos. Viva os processos de Deus sabendo que Deus pode interromper um processo da noite para o dia com um milagre, porque o Deus dos processos é o Deus dos milagres. Ele continua transformando histórias da noite para o dia. A única coisa que nós precisamos é nos render. Nós precisamos estar rendidos. Nós precisamos ter a coragem de entregar o controle da nossa vida a Ele. Sabe como eu caminhei com Jesus por muitos anos da minha vida? Como se eu estivesse dirigindo um carro numa viagem e Ele fosse
o meu passageiro. Eu falava com ele o tempo todo. Eu contava para ele as coisas o tempo todo, mas eu tinha o controle. E às vezes ele falava assim, cara, você não quer que eu vá dirigindo aí? Com toda a educação eu percebia. Eu falei, não, pode ficar aqui. Você é meu convidado, mas eu tenho o controle. Até um dia que ele falou assim, eu quero assumir o controle. Eu falei, não, tá bom aqui. Eu me sinto seguro tendo o controle. Já não tem mais essa hipótese, meu filho. Eu falei, Senhor, eu não quero largar. Ele falou assim, então vamos fazer de uma forma mais apostólica. E ele me deu uma cotovelada na boca, me arrancou do lugar do motorista, me pôs no lugar do passageiro, e hoje é ele que assumiu o controle da minha vida. É ele que me conduz. Porque quem é nascido do Espírito não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Porque você é passageiro de uma vida que é guiada por Ele. O problema é que nós queremos insistir em permanecer no controle. E é isso que nos faz sentir mal. Não é que Deus falhou, é que você está perdendo o controle. E aquilo que você acha que é o diabo, nossa, eu estou desesperado, eu estou perdendo o controle. Não é Deus, meu irmão. É Deus que está tirando você do controle, porque Ele quer te ensinar o que é a vida no Espírito. Ele quer te ensinar o que é a eternidade. Ele quer te ensinar o que é mordomia cristã. O que é administrar tudo para Ele, por Ele e para Ele. Glória, pois, a Ele, eternamente. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu queria chamar a equipe de adoração.